No vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais formas com que o ChatGPT ele pode te ajudar na sua advocacia e os principais cuidados que você deve ter ao utilizá-lo. Então, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Varengo, sou legal designer de plantão e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as principais formas com que o ChatGPT ele pode te ajudar na sua advocacia e os principais cuidados que você deve ter ao utilizá-lo. E antes da gente entrar nesses dois tópicos, eu vou dar a minha opinião sobre o motivo principal de se utilizar o ChatGPT. E o motivo principal para mim é aumento de produtividade, é você ganhar tempo. Se existe uma ferramenta, uma inteligência artificial disponível te possibilitando ganhar tempo, eu não vejo problema nenhum em você fazer uso dela. Eu não vejo como isso pode diminuir a sua capacidade, a sua qualidade como advogado. Beleza, a gente usa para ganhar tempo. Se a gente tem, por exemplo, uma tarefa repetitiva, eu não vejo problema nenhum em você automatizá-la utilizando a inteligência artificial. Entretanto, é importante que a gente tenha alguns cuidados. Eu sempre deixei isso bem claro em todos os vídeos que eu fiz sobre o ChatGPT e agora eu vou ser um pouco mais específico sobre esses cuidados. Então, antes de falar dos benefícios, eu vou falar dos cuidados que a gente deve ter, porque se a gente não tiver os cuidados, os benefícios se tornam problemas. Beleza, legal. Os principais cuidados que a gente deve ter ao utilizar o ChatGPT é entender que, apesar de ser uma inteligência artificial, e a gente tem no nosso imaginário toda aquela informação sobre inteligência artificial que a gente consome em filmes, em ficção científica, tudo isso, o ChatGPT ele não é perfeito, ele não é infalível. Então é indispensável a a análise humana sobre todas as informações que ele passa. Então, se você vai fazer uma consulta jurídica aqui no ChatGPT sobre determinado assunto, é importante que você, como advogado, já tenha um conhecimento prévio. Eu falei isso em algum vídeo passados, na verdade, tem muito tempo. Acho que foi o segundo vídeo sobre o ChatGPT que eu fiz, tem mais de 2 meses isso. Eu falei que eu estava fazendo testes sobre um prompt que eu estava desenvolvendo para automatizar o ChatGPT e ele me deu uma resposta que não fazia o menor sentido. Era uma questão de direito de família, ele me sugeriu a separação judicial. E eu, por mais que eu não seja um advogado especialista em direito de família, obviamente que eu fiz a faculdade, obviamente que eu estudei para passar na ordem, né? A gente tem aquela primeira fase que abrange diversas matérias. Então, por mais que eu não fosse um advogado especializado em direito de família, quando ele me deu aquela resposta, já tocou o sininho aqui na minha cabeça. Falei, bom, não faz muito sentido o que ele está falando. E aí, como eu não tenho esse conhecimento, até porque ninguém tem uma enciclopédia, tem o Vadimeco aberto na cabeça para consulta o tempo todo, né? A gente tem que procurar informações. Então, como eu não tinha certeza, eu fiz uma pesquisa fora do ChatGPT e a minha suspeita, ela se confirmou que o ChatGPT havia errado. Então, é indispensável que o advogado ele tenha um conhecimento prévio sobre determinado assunto. E caso você não tenha um conhecimento mais aprofundado e prévio sobre esse assunto que você está fazendo a consulta, é importante que você faça a mesma coisa quando você vai fazer compras no mês. Você não chega no mercado e você vai comprando tudo. Geralmente as pessoas fazem aquela pesquisa de preço para ver onde está melhor. E você deve fazer a mesma coisa com as informações do ChatGPT, caso você não tenha conhecimento prévio nenhum. Beleza? Então, isso por si só já derruba por terra aquela ideia de que o advogado que utiliza o ChatGPT ele está perdendo a sua qualidade. Pelo contrário, você está exercitando ainda mais o seu conhecimento, uma vez que você tem que fazer a correção de tudo que o ChatGPT ele te fornece. Outro cuidado que a gente tem que ter com o ChatGPT é estar sempre atento sobre a questão do gap de aprendizado do ChatGPT. Então a gente não pode se esquecer, caso você use a versão gratuita, que o ChatGPT ele só tem conhecimento até 21 de setembro de 2000. Perdão, é até setembro de 2021, salvo engano. Se eu errar, eu vou botar aqui na tela, porque eu não lembro. É aquilo que eu falei, né? Ninguém tem memória fotográfica. Por mais que esse termo, esse conceito seja amplamente utilizado nas obras de ficção científica, memória fotográfica é uma coisa que não existe, então a gente não tem como lembrar de tudo.
Agora, para mim, esse é o principal cuidado que a gente tem que ter com o ChatGPT. A gente tem que fazer sempre uma consulta em relação ao que ele está passando, a gente tem que fazer uma correção. Não peguem o que o ChatGPT te passou de primeira como uma verdade universal. Você sempre tem que fazer uma adaptação, tem que fazer uma correção, tem que fazer uma consulta. Beleza, o ChatGPT hoje em dia ele já é bem, ele está sempre atualizando, então hoje em dia já é mais complicado de alguns erros grosseiros, como por exemplo um tempo atrás houve um caso em que, não vou lembrar ao certo o que aconteceu, mas a juíza, eu não sei se ela indeferiu a petição inicial, mas foi alguma coisa assim, onde o advogado tinha utilizado o ChatGPT para fazer a sua petição, mas o problema não foi utilizar o ChatGPT, o problema foi que ele pediu para o ChatGPT inserir uma jurisprudência, um julgado, e o ChatGPT ele inventou esse julgado. E aí a magistrada, eu não vou saber com certeza o que aconteceu, porque eu não lembro do fato, mas me veio aqui na cabeça, eu achei que seria interessante comentar. Eu sei que esse caso repercutiu, e na época em que isso aconteceu, eu lembro que eu fiz um teste com o ChatGPT, e realmente eu pedi, porque eu estava trabalhando numa ação, numa obrigação de fazer para derrubada de perfil fake em uma rede social, e eu fui pedir para o ChatGPT me fornecer julgados positivos que me ajudassem naquele determinado caso. E eu lembro que eu pedi mais de um. Ele me deu, acho que foram uns 3 julgados que ele me forneceu. Eu fiz a pesquisa, eu não consegui achar de forma nenhuma aqueles julgados dele. E aí eu lembro que eu continuei a conversa e ele pediu desculpa que ele tinha inventado, como se ele tivesse inventado aquilo, com base, de repente, em informações que ele obteve. Hoje em dia isso não acontece mais, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês, já começando a falar sobre uma das utilidades que o ChatGPT tem. A gente pode utilizar o ChatGPT para consultas jurídicas, isso todo mundo já sabe. E também você pode fazer com o ChatGPT aqui, isso aqui, ó. A gente pode explicar para o ChatGPT um caso em particular, que eu não entrei em muitos detalhes, porque é só um exemplo rápido que eu estou dando para vocês. E eu quero que ele fale, com base no que eu falei para ele, eu quero que ele me informe, observando a legislação e a jurisprudência brasileira, exemplos de precedentes legais relevantes para o caso de custódia de filhos em situações similares, que aqui, no caso, eu estou falando que tem um casal que está disputando a custódia dos filhos. Aqui no caso seria uma consulta jurídica, na verdade, né? Ele vai dar uma resposta para a gente sobre a situação em xeque, né? O que eu pedi para ele fazer. É muito parecido com... É uma consulta jurídica, né? Que ele vai te falar coisas que você tem que se atentar nesses determinados casos e possibilidades de resolução da lide, né? E aí, por exemplo, eu botei esse caso aqui como exemplo, mas aí, o que eu queria fazer é isso aqui, ó. Você poderia me fornecer pelo menos um julgado sobre o assunto? Seria, no caso, a gente pedir para ele falar para a gente uma jurisprudência. Eu espero que ele não... eu fiquei com medo dele quebrar minhas pernas agora, mas como vocês podem ver, a resposta dele é: lamento, mas não tenho acesso a um banco de dados de julgados específicos ou informações atualizadas sobre casos legais específicos. Aí ele ressalta o período de aprendizado dele, né, que foi até setembro de 2021. Então aqui ele não fala, ele não fornece mais julgados. Isso foi um erro que foi corrigido. Então hoje em dia, em comparação ao começo do ano, por exemplo, que foi quando eu fiz esse teste, esse erro não aconteceria mais, porque o ChatGPT ele foi atualizado. Então é aquela coisa que eu já falei, toda vez que a gente pede uma informação relacionada a direito, ele sempre faz a ressalva de que a gente deve procurar um advogado. Beleza? Então, uma das formas que o ChatGPT ele pode te ajudar é fazendo consultas jurídicas sobre determinado assunto, como aqui no caso. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre questão de custódia. Quanto mais informação a gente dá para ele, melhor é a resposta que ele nos oferece. E aí, outras funcionalidades que a gente tem. Ele pode te ajudar na construção, na escrita de textos, como, por exemplo, o vídeo anterior que eu fiz sobre como trabalhar com contratos. Ali eu abordei diversos não, mas foram 4 aspectos que a gente pode trabalhar
de forma geral com documentos jurídicos, sendo ele pode te ajudar a criar uma estrutura, o esqueleto de uma petição ou de um contrato, ele pode te ajudar a escrever cláusulas ou escrever argumentações jurídicas, que foi o vídeo que eu fiz sobre como trabalhar com petições no ChatGPT. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui também. E eu sempre, nesses dois exemplos aqui, eu mostrei para vocês formas de você conversar com o ChatGPT e ir construindo a resposta que a gente precisa que ele nos dê. Mas eu sempre ressaltei, e como eu estou ressaltando hoje diversas vezes, é que a gente tem que fazer a consulta e a adaptação. Então o ChatGPT ele pode te ajudar na produtividade do seu dia a dia, da sua advocacia, né, do seu escritório. Você pode automatizar demandas repetitivas, como por exemplo o vídeo em que eu ensinei para vocês a criar um prompt automatizado para simplificação de cláusulas contratuais. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui também, onde a gente cria um prompt automatizado. Você só precisa jogar a cláusula dentro do chat e ele vai fazer a simplificação. Isso é um exemplo de aplicação do Legal Design, dos princípios do Legal Design, que envolve a simplificação do texto para você retirar muito dos jargões, do juridiquês, toda aquela coisa ultrapassada. Então a gente pode automatizar, e por automatizar também eu ensinei para vocês como criar um prompt para você criar um assistente jurídico, que ele basicamente faria isso aqui que eu mostrei para vocês. A gente passa para eles, para o ChatGPT, no chat que a gente criou automatizado, a gente passa de repente uma narração dos fatos, ele fala para a gente tudo que a gente pode fazer, os entendimentos, tudo aquilo. Eu também ensinei vocês, eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui. Você tem 1001, então a gente pode trabalhar com contratos, a gente pode fazer consultas jurídicas, a gente pode automatizar determinadas atividades, a gente pode fazer correção, que foi relembrando da questão do contrato. A gente pode de repente jogar aqui uma cláusula contratual, ou a gente pode jogar aqui no ChatGPT um texto, uma argumentação jurídica. Você está vendo uma petição, você está escrevendo lá uma argumentação jurídica sobre qualquer coisa, e você fez o texto, você vem aqui no ChatGPT, você joga, você pede para ele fazer correção caso haja necessidade, correção ortográfica, gramatical. Ele pode ajustar o seu texto para caso o seu texto tenha duplo sentido ou seja muito aberto. O ChatGPT ele pode fazer isso também. O ChatGPT ele pode te ajudar nos seus estudos. Então, se você estiver estudando para concurso, você pode pegar uma questão lá que você está resolvendo, botar aqui, ele te dá uma resposta muito mais completa. Eu já fiz o teste sobre isso também e as respostas vieram corretíssimas, tá? Ele pode ajudar a traduzir textos. Então, se você trabalha com casos internacionais, alguma coisa do tipo, você não tem um domínio 100% sobre uma língua estrangeira, o ChatGPT ele pode te ajudar com isso também. Então aqui no canal eu já ensinei vocês a trabalhar com petições, com contratos. Eu ensinei vocês a criarem prompts automatizados para simplificação de cláusulas contratuais, para você criar um assistente jurídico que vai fazer uma consulta e vai te falar os principais direitos envolvidos naquele caso, e principalmente não, mas além disso ele também te dá as sugestões das medidas jurídicas que você pode tomar nesses determinados casos. E eu também fiz um outro que é para te ajudar a criar conteúdo para as redes sociais, porque também o advogado hoje em dia ele tem essa necessidade, e também você pode fazer isso de forma automatizada, o que fica bem legal. Ressaltando uma última vez para a gente finalizar o vídeo, que a gente não pode de forma nenhuma dispensar o nosso conhecimento próprio. Então não existe essa possibilidade, pelo menos não hoje, né, e no futuro próximo pelo menos, onde o ChatGPT ele vai substituir o advogado, a advogada, até porque o ChatGPT ele não tem pensamento crítico. Então nem tudo é uma questão matemática, né? Existem muitas outras coisas que envolvem casos concretos, situações diversas, não é só matemática. A gente sabe, a gente como advogado, como advogadas,
Nós sabemos muito bem disso. Belezinha? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like para dar aquela fortalecida. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!